Opa, e pessoal, eu sou o Gusta, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque eu tô muito bem. E no vídeo de hoje, finalmente, meu Deus do céu, depois de meses, e provavelmente demore também pra ter outro, mais um vídeo de monstros dos inscritos, a série onde você, inscrito, comenta aqui embaixo uma ideia de monstro, pra eu transformá-la em concept art ou em uma arte finalizada. Sim, eu sei que eu demorei, tipo, pelo fato de eu ter lançado uma ilha inteira animada, se tu não viu, corre lá pra ver, mas também por mais de... o que não fica muito fácil de selecionar, se você me perguntar. Enfim, sem enrolar mais, depois de 2 meses, vamos pro vídeo. O primeiro monstro e concept de hoje eu peguei da ideia do Arthur Mello. Valeu, Arthur. Ele disse que seu monstro seria um canguru lutador com luvas de mármore e chinelos de madeira. Ele teria um rabo de mola e faria seu som batendo as luvas no chão. O Arthur mandou muito bem na ideia, mesmo que simples. Só que... como um bom artista que eu sou e doido para adicionar detalhe, eu coloquei um terceiro olho nele para ficar mais monstruoso. Uma postura mais ereta e levantada e umas manchinhas aqui e ali. Na verdade, essa ideia de monstro lutador me fez muito querer uma nova classe de monstros. Imagina uma classe no jogo tipo de monstros lutadores, específicos da Ilha do Coliseu. Eu com certeza ia amar demais e faria eu ter muito mais vontade de jogar lá. E depois desse concept, assim ele ficou. Eu curti bastante a ideia do monstro com uma aparência mais lutadora, que com certeza é um conceito ótimo e que merece ser mais explorado no jogo e pelas fanbases. Enfim, o próximo concept de monstro veio do Shoyu, que sugeriu um monstro com uma ideia bem legal. A temática dele seria meio que um mico-leão dourado que viveria na lama, que para se livrar dos mosquitos em volta dele, tipo, ele bateria no próprio corpo com as mãos fazendo um som de clap-clap meio de palmas. O conceito dele ficou bem bacana. A única coisa que eu acabo reparando que muita gente faz é só descrever um animal, sem acrescentar muito em sentido de como ele seria um monstro. Mas esse passou porque eu queria muito mesmo fazer um mico-leão dourado narigudo. Eu fiz ele deitado e sujo de lama, com um corpo meio que mais alongado e uma juba com cara de mal cuidada. Até por ele estar também na terra e provavelmente cheirando mal. Porque eu não imagino que você teria várias moscas e insetos em volta de você se você não tomasse pelo menos um banho por semana. O som dele ficou bem da hora e a ideia geral também. Eu gostei bastante da sacada das palmas, e com certeza ele iria adicionar bastante em qualquer música que ele tivesse. O próximo monstro e primeiro finalizado veio do Submarino dos games. Ele comenta bastante aqui desde o início da série, então salvezão pra ele. A ideia dele foi bem explicativa e bem longa. Talvez um pouco demais, cara, mas o conceito eu tinha que tentar fazer como desafio. A ideia geralzona dele foi meio que um primo do Wublin Libellus, focado no esquema de cores RGB, que é vermelho, verde e azul. Ele tem um grande pescoço, uma cabeça de lâmpada e um cabelo de roqueiro. Com a ideia dele ser parente do Libellus, você poderia até imaginar que eu fui para um caminho mais inseto, certo? Errado, porque por algum motivo eu soube que tinha 4 braços robóticos e eu tinha que fazer um dinossauro. Tipo, ele tem um pé com 5 dedos e um pescoço longo, então na minha mente só vi um Velociraptor ou algum dinossauro assim, que nem tem um pescoço grande, mas eu queria fazer. Então a estrutura dele seguiu mais pra isso mesmo. Eu adicionei uns padrões nas costas, como asas, só pra lembrar mais ou menos a estrutura de ser um inseto e remeter ao Libellus, já que ele é primo dele, como também a cabeça de lâmpada e umas manchas brilhosas. Pra combinar o fato também do som dele ser de uma guitarra pela boca, né? Eu também coloquei nele um cabelo de roqueiro dos anos 80, que parando pra pensar agora, provavelmente ele devia ter pensado em um moicano. Só que eu acabei fundindo para esse lado. E no geralzão até que ele tá decente, vai. Não chegou a ser dos melhores que eu já fiz, pela doidice dos elementos, mas se torna digno de ser chamado de monstro, que é uma coisa que o jogo falta muito. O próximo monstro concept veio do Dark Star Dimensional. O monstro dele seria um Moblin também, só que com uma estátua e uma amalgamada de restos de outros Moblins locais. Pra ideia dele eu já sabia que eu queria adicionar parte de outros monstros, com as penas do Wadi, os galhos do Gritema, as pernas do Deremita, o microfone do Blip Ralho e a folha do composto. E o resultado foi um corpo em formato de pedra que meio que é como se ele ainda não tivesse sido esculpido para virar a estátua que se transforma dos Moblins. O som dele com certeza seria um vocal, só que meio que distorcido, com várias vozes misturadas. No geral foi assim que ele ficou. Foi muito bacana tentar encaixar elementos anatômicos diferentes nele. Fazer sentido também na história, que ele é uma mistureba de monstros locais. Pro próximo concept e último monstro do vídeo, temos a ideia do monstro Davi. E aí, Davi? A ideia dele é basicamente de uma abelha besteira rainha.
só que bem maior e com algumas joias, uma coroa e suas pequenas abelhinhas besteiras que seguiam ela e serviriam ela. Esse conceito é muito bacana mesmo e que já foi feito por várias outras pessoas. Mas não custa nada fazer minha versão também, né? Minha interpretação foi de uma abelha besteira, só que mais velha e grande, meio corcunda e com um corpo em formato de meio que de manto que será carregado pelas suas operariazinhas. Pra mim a ideia dela ficou bem bacana e o conceito da animação deles talvez fosse bem da hora. Principalmente com os bebezinhos abelhas que com certeza seriam fofos demais. E esse foi o vídeo, pessoal. Menos monstros finalizados dessa vez, mas o vídeo pelo menos chegou. Espero de verdade que vocês tenham curtido esses monstros. Foram bem criativos mesmos e que saudade de desenhar mais monstros fora de um projeto pessoal. Aliás, uma menção especial para essas ideias aqui. A ideia do Arthur, que eu curti bastante, a ideia de um cão de som, meio que sanfona. Cão de sanfona. A ideia do Juan, que eu achei muito da hora, uma referência de Undertale. A ideia da Vanessa, que real e eu afirmo que o jogo precisa de mais tartarugas. A ideia da Júlia, que me fez muito querer também uma ilha de monstros que representassem signos. Mesmo que eu não acredite muito neles, mas poderia ter uns designs bem da hora. A ideia do Carlos Eduardo, que sim, meu Deus, a gente precisa de mais monstros aquáticos, a gente não vê eles desde as ilhas naturais. A ideia do Pietro, que sim, eu espero muito que o Quint da Ateliê Etéreo seja algo assim, meio que borboleta com asas assim, é o que a maioria das pessoas espera, mas eu gostei bastante da ideia dele ter uma harpa. A ideia do Jutsu Place, que a ideia de um monge foi bem bacana e a gente precisa de, com certeza, mais monstros inspirados em culturas, que não seja só clavaveira, claro. E a ideia da Maria Reis, que caraca, velho, a gente precisa sim de mais monstros realmente assustadores, com aparência perigosa, sabe? Porque não tem muitos monstros assim, foge da ideia de serem monstros. No vídeo de hoje a gente teve um monstro canguru lutador, um mico-leão sujinho, um dinossauro luminoso e roqueiro, uma estátua cantora não finalizada e uma rainha abelha besteira velhinha. Enfim, muito obrigado por virem até aqui, pessoal. Se cuidem, tenham uma ótima semana e tchau, pessoal. Falou! Bum,